E aí, pessoal, penalidades. Sua empresa já tomou uma advertência? Sua empresa já tomou uma advertência e uma multa? E uma declaração de inidoneidade, que todo mundo tem pavor. Já pensou? Pois é. Impugnar licitações, consultoria empresarial. Meu nome é Paulo de Tarso, sou consultor em licitações e a gente presta serviço exatamente nessa área para evitar que você seja penalizado pela administração pública. E nós estamos gravando aí uma série de vídeos sobre a nova lei de licitações. E hoje o tema número 3 é as infrações e penalidades da nova lei de licitações. Quais são essas penalidades, gente? Advertência, multa, impedimento do direito de licitar e declaração de inidoneidade. Já vou te dar uma notícia logo de cara. Não existe no âmbito da nova lei de licitações aquela velha penalidade chamada suspensão do direito de licitar. Você lembra dela? Lá da 8666/93? Pois é, sob a égide daquela antiga lei, você poderia tomar ou ser penalizado com a suspensão do direito de licitar. Você podia ser suspenso durante um dia, um mês, 2 meses, um ano, enfim. E aí você, no caso, não poderia mais participar da licitação daquele órgão, somente daquele órgão. Por exemplo, aqui no caso do Distrito Federal, se você fosse penalizado pela Secretaria de Mobilidade, sei lá, aí você não podia participar da licitação apenas da Secretaria de Mobilidade, nem contratar com ela. Era a suspensão do direito de licitar e contratar com aquele órgão. Então, essa penalidade ela não existe mais aqui no âmbito da nova lei de licitações, viu? Agora, o legislador ele foi lá na Lei 10.520, que era a lei do pregão, e pegou a pior coisa que tinha lá e trouxe aqui para o âmbito da nova lei de licitações, que é a penalidade de impedimento de licitar e contratar. Essa penalidade ela é gravosa e em casos que antigamente, infrações que antigamente poderiam ser penalizadas com uma advertência ou uma suspensão, como, por exemplo, um atraso na execução do objeto, que antigamente dava, sei lá, uma advertência, uma suspensãozinha. Hoje é motivo de impedimento de licitar. Então fica esperto, você que é dono de empresa, você que presta serviço de manutenção predial, você que presta serviço na área de tecnologia, de cooperagem, de vigilância, se houver atraso injustificado, hoje você pode tomar uma penalidade bem grave. Mas vamos começar aqui. Tema: infrações e penalidades da nova lei. Quais são aqui? Bom, vamos falar primeiro das infrações. No artigo 155 da nova lei de licitações, o legislador ele trouxe 12 infrações que poderão ser cometidas por quem presta serviço para a administração pública. 12 infrações. Nós vamos ler cada uma delas para a gente entender. Artigo 155. O licitante, está aparecendo aí para você. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. São 12, hein? Inciso 1. Dar causa à inexecução parcial do contrato. Você deixou de executar apenas uma parte do contrato. Número 2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou a interesse coletivo. Olha só, a nova lei trouxe duas situações de inexecução parcial do contrato, né? A primeira é simples e a segunda é qualificada, né? É quando você deixa de executar uma parte e causa um dano à administração, hein? Cuidado, viu como a coisa está ficando feia? Número 3, dar causa à inexecução total do contrato. Então, agora, em termos de inexecução, nós temos a inexecução parcial, não é? A inexecução parcial que causa dano à administração e a inexecução total do contrato. Inciso 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Olha, você que é empresário e é aventureiro, que participa da licitação lá no preço, né? Especialmente, antigamente, muita gente fazia isso. Dava o preço, ganhava, e via que não era aquilo que ele queria, não ia ser bom, não ia dar lucro aquela licitação, e deixava de enviar documento. Antigamente, isso era o quê? Uma advertência, no máximo. Hoje, se você não entregar documento, entendeu? Deixar de entregar a documentação, você pode tomar uma penalidade mais gravosa, tá bom? Que eu vou falar para você daqui a pouco. Não manter a proposta.
Isso aí não precisa nem falar, né, gente? Inciso 6º, não celebrar contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação. Mesma coisa. Ensejar o retardamento na execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Gente, isso aqui, o nome disso aqui é atraso. Entendeu? Retardamento na execução é atraso. Você atrasou. Eu tenho clientes que já me procuraram com milhares de dificuldades porque vão tomar a penalidade. Porque eu atrasei. E também conheço empresas que já começam a execução dizendo, não, a gente manda uma cartinha lá para o órgão dizendo que vai atrasar, etc. Não pode mais acontecer isso. Você tem que tomar muito cuidado aí durante a execução do seu contrato, entendeu? A tua equipe operacional tem que estar ligada nessa questão de atraso, porque depois você vai ver como é que funciona a penalidade para esse caso aqui. Bom, no inciso 6º, ou melhor, no inciso 8º, começa a questão das falsidades, né? Apresentação de declaração de documentação falsa. Na verdade, do inciso 8º ao 12º aqui, ele vai tratar de fraude à licitação. Fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude, praticar atos ilícitos, praticar ato lesivo lá da lei anticorrupção. Então, assim, o artigo 155, que traz as 12 infrações, ele a partir do inciso 8º, ele vai tratar das fraudes. Do inciso 2º ao inciso 7º aqui, ele vai tratar de situações que são assim mais gravosas, né? E agora nós vamos ver as penalidades para cada inciso desse aí, gente. Então você gravou, são 12 infrações que podem ser cometidas. Eu espero que você não cometa nenhuma, mas se você cometer, olha o que vai acontecer aqui. Quais as penalidades que existem agora com a nova lei de licitações? Vamos lá. Não mudou muito, as penalidades continuam sendo advertência, a multa, só que agora o legislador ele fixou ali a questão do percentual, né? A multa agora ela é de 0,5% até 30% do valor do contrato. Sinceramente, eu vejo contratos por aí que são milionários. Então, assim, você tomar uma multa de 30% do valor do contrato não é fácil, né, gente? Impedimento de licitar e contratar, que é aquilo que eu falei para vocês. Lá, o legislador foi lá na lei também revogada, 10.520, e pegou essa penalidade que é extremamente gravosa, tá? E, por fim, a declaração de inidoneidade, né, para licitar ou contratar, que eu espero que você nunca tenha sofrido essa penalidade, mas você sabe que ela é como se fosse uma pena de morte para a empresa, né, para a empresa de quem sofrer. Bom, em que caso é aplicada a advertência? Gente, antes de eu falar em que caso é aplicada a advertência, antigamente eu lembro que eu fazia muita defesa para algumas empresas e no final eu sempre pedia, olha, em vez de uma suspensão, em vez de uma multa, dá uma advertência só, etc. Tentar abaixar ali a gravosidade da coisa. Hoje, a advertência ela é aplicada em um único caso. Eu já vou te adiantar que caso é esse. É a inexecução parcial do contrato. Vamos lá? Olha só. A penalidade, o artigo 156, diz o seguinte: a sanção prevista no inciso 1 do caput desse artigo, que é a advertência, acompanha aí, artigo 156, parágrafo 2º. Ela será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1. Ou seja, no caso de, vamos lá, no inciso 1 do artigo 155, dar causa à inexecução parcial do contrato. Ou seja, não adianta você estar pedindo para tomar advertência nos outros incisos aí não, viu? Você só vai ser penalizado ou penado com a advertência no caso de uma inexecução parcial do contrato, inciso 1. Ponto. A partir do 2, meu amigo, sua empresa vai ter dissabores, entendeu? É por isso que eu estou apelando para a tua atenção, para você observar que a partir de agora, se o seu contrato foi celebrado com a nova lei de licitações, as penalidades agora são essas. Vamos ver agora em que casos são aplicadas a multa. Em que caso é aplicada a penalidade de multa? Artigo 156, parágrafo 3º. Vamos lá. A sanção prevista no inciso 2, né, que é a multa, será calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do contrato. Não é assim? Do contrato listado, do contrato
será aplicado ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155. O que quer dizer isso, gente? A multa ela pode ser aplicada cumulativamente a qualquer uma das penalidades, com qualquer uma das penalidades. Você pode tomar uma advertência e tomar uma multa. Você pode tomar um impedimento de licitar, mais uma multa. Você pode pegar ali uma declaração de inidoneidade e mais uma multa. Então, assim, não se engane. A coisa agora ficou um pouco mais gravosa, um pouco mais séria, entendeu? Esse é o caso da multa. Vamos agora para o impedimento de licitar e contratar. Em que casos que você pode sofrer o impedimento de licitar e contratar com a administração? Vamos lá. Artigo 156, novamente. Está tudo ali no artigo 155 e 156. Artigo 156, parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3 do caput desse artigo será aplicada ao responsável pelas infrações, ou seja, quem cometer as infrações descritas no inciso 2 a 7 do artigo 155. Vamos voltar lá no artigo 155. Olha lá. Artigo 155. 2, 1 a gente já viu que é advertência, ou seja, entre o 2 e o 7 aqui, que é inexecução parcial com dano à administração, inexecução total do contrato, deixar de entregar documentação para você que tem uma empresa, você que é aventureiro e ganha no preço e não entrega a documentação, não manter proposta, não entregar a documentação para contratação e atraso, retardamento na execução. Esses são casos de impedimento. Impedimento de licitar e contratar com... Aí nós vamos chegar aqui, ó, artigo 156, voltando aqui, artigo 156, parágrafo 4º. Ó, impedirá o responsável de licitar, né, ou contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, do ente federativo, não é mais do órgão, não. É do ente federativo que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. O que quer dizer isso, Paulo? Eu vou voltar lá, eu vou fazer uma comparação para você entender como é que a coisa ficou feia. Lembra no início, quando eu falei que não existe aqui, na nova lei, a suspensão do direito de licitar? Naquela época, eu fiz muita defesa naquela época sobre essa penalidade. Você era suspenso do direito de licitar com aquele órgão, e só com aquele órgão você não poderia participar da licitação nem contratar. Então estava bom. Por exemplo, licitação aqui da Nova Cap. Aí você cometeu lá, tomou lá uma suspensão na antiga lei, você não podia participar da licitação e nem contratar com a Nova Cap. Mas você podia contratar com a Secretaria de Mobilidade, com a Secretaria de Educação, tudo aqui no âmbito do Distrito Federal. Os outros órgãos você estava tranquilo e Brasil afora. Agora, com o impedimento de licitar, da nova lei de licitações, você não pode contratar, gente, está aqui, ó, com a administração pública direta e indireta do ente federativo pelo prazo máximo de 3 anos. Ou seja, você não vai mais poder licitar nem contratar, participar de licitação com nenhum órgão aqui do Distrito Federal. Olha como é que a coisa ficou feia. Ah, beleza. Eu tomei aí um impedimento de licitar, já na nova lei, tomei a penalidade do impedimento de licitar e contratar, sei lá, com o Detran DF. Ah, é? Então, durante um prazo de, no máximo, 3 anos, você não vai poder mais licitar e nem contratar com nenhum órgão do ente federativo Distrito Federal. Ou seja, não é só com aquele órgão Detran DF, não. Você não vai poder contratar. Aqui no Distrito Federal você está prejudicado. Você entendeu, né? Você não vai poder mais contratar e nem licitar com nenhum órgão aqui pelo prazo máximo de 3 anos, tá? Nós vamos ver daqui a pouco a questão da reabilitação e nós vamos conversar sobre essa questão do prazo, tanto do impedimento de licitar, que aqui o legislador fala pelo prazo máximo de 3 anos, mas também não falou em prazo mínimo, né? Isso aí é meio complicado. Eu acho que o legislador ele foi infeliz, ele deveria ter tratado disso. Mas, enfim, vamos continuar aqui na última penalidade, que é a declaração de inidoneidade, que tomara que ninguém nunca sofra isso, né? Vamos lá. Artigo 156, novamente, parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4 do caput será aplicada no caso das infrações
contidas do inciso 8 a 12, lá do artigo 155. Vamos voltar lá no artigo 155 para a gente ver as infrações do 8 ao 12? Está aqui, ó. São aqueles casos de fraude à licitação, documentação falsa. São situações assim que realmente beiram aí o cometimento do crime, né? Então, nesses casos, realmente cabem aí a declaração de inidoneidade. Vou fazer um adendo aqui para você entender uma outra coisa que também ficou agravada. Nos casos das outras penalidades, você pode tomar ali uma advertência, uma multa, um impedimento de licitar. Nesses casos, se o administrador perceber que a sua conduta ela foi tão gravosa que só uma multa ou uma advertência ou um impedimento de licitar não é o bastante, eu posso aplicar uma penalidade mais grave. Ou seja, eu posso sim aplicar uma declaração de inidoneidade. Quer ver como é que está escrito aqui? Olha só. No caso aqui da declaração de inidoneidade. Ó. Parágrafo 4º, artigo 156. A sanção prevista nos incisos tais que a gente viu, que são fraude, documentação falsa, será aplicada nos incisos tais, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. E impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública. Isso aqui é o caso do impedimento de licitar, ou seja, o legislador está sendo bem claro aqui. Eu posso até aplicar o impedimento de licitar, mas se eu entender que foi muito gravoso, eu vou aplicar uma declaração de inidoneidade na tua empresa. Então, vamos finalizar aqui com a declaração para ver a questão do prazo. Declaração de inidoneidade está lá no 156, como a gente já leu, no parágrafo 5º, que são aqueles casos de fraude, né? Eu confundi, falei no interior do impedimento, mas não é isso. É aqui na declaração de inidoneidade, que são para casos de fraude à licitação. Serão apenados e impedirão o responsável de licitar e contratar com a administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Ou seja, você não pode, se você for penalizado com a declaração de inidoneidade, você não pode licitar nem contratar com ninguém. No Brasil todo, no país todo, você não pode com nenhum ente federativo. Você não pode participar da licitação de nenhum órgão, do IAPOC ao Chuí, pelo prazo mínimo de 3 anos a 6 anos. Ou seja, a sua empresa, ela tomou uma declaração de morte, né? Uma pena de morte. Porque o que você vai fazer se você não pode participar de licitação e nem contratar? Não é isso? Então, assim, a coisa ficou extremamente séria e mais gravosa. Aí você deve estar se perguntando, bom, como é que eu faço para me livrar disso daí? É o caso aqui que a gente vê lá no artigo 163, é a reabilitação. Olha só, como ocorre a reabilitação da empresa penalizada? Artigo 163, vamos ler. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo. Você tem que cumprir isso tudo ao mesmo tempo, senão você não vai se reabilitar, senão você não vai poder voltar a licitar. Inciso 1, artigo 163. Reparação integral do dano causado à administração. É óbvio que você vai ter que reparar qualquer dano causado, né? Para isso você tem a garantia contratual, né? Se a garantia não pagar, aí você vai ter que tirar dinheiro aí do bolso. Pagamento da multa, né? A multa ela te acompanha em todas as penalidades. 3. Esse inciso aqui, no meu ponto de vista, o legislador ele foi meio infeliz, né? Ele devia ter tratado disso lá em cima. Quando eu falei para vocês que o impedimento é pelo prazo máximo de 3 anos e a declaração de inidoneidade é entre prazo mínimo 3 anos a 6 anos, eu acho que o legislador deveria ter tratado de prazo mínimo lá em cima, mas ele tratou aqui embaixo, no inciso 3º, ele fala transcurso do prazo mínimo de 1 ano, né, da aplicação da penalidade no caso do impedimento de licitar e contratar, ou prazo mínimo de 3 anos da aplicação da penalidade no caso de declaração de inidoneidade. Bom, a leitura que eu faço desse inciso aqui, e repito, eu acho que o legislador ele foi infeliz, ele deveria ter sido mais claro. A leitura que eu faço, salvo melhor juízo, é que isso aqui é prazo mínimo, ou seja,
transcurso no prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade no caso de impedimento de licitar. Ora, o impedimento de licitar, o prazo máximo é de 3 anos, ou seja, pelo que eu entendi aqui, o prazo mínimo que você vai ser penalizado é 1 ano. Então não tem essa história de, eu tomei um impedimento de licitar e contratar por 6 meses, por 2 meses, por um mês. Não, o prazo mínimo é de 1 ano. Então, durante 1 ano, você vai ter que cumprir aquela penalidade, para você poder se reabilitar perante a administração pública. E no caso da declaração de inidoneidade, seria o prazo mínimo, como diz aqui no inciso 3º aí do artigo 163, o prazo mínimo de 3 anos, ou seja, de 3 a 6 você tem que cumprir pelo menos 3 anos com a porta fechada. Entendeu? É essa leitura que eu faço. O Tribunal de Contas deve se debruçar sobre isso daí para esclarecer mais. Eu acho que o inciso foi muito mal redigido pelo legislador, mas enfim. Cumprimento das condições de reabilitação, análise jurídica prévia como posicionamento conclusivo sobre o cumprimento, né, dos requisitos. E esse parágrafo único aqui é interessante, gente. Parágrafo único do artigo 163. Isso aqui eu falo muito sobre programa de integridade, compliance, gestão de risco. A tua empresa ela tem que ter o compliance. Se não tem, você pode correr atrás. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos tais do artigo 155 dessa lei exigirá como condição de reabilitação do licitante contratado a implantação e aperfeiçoamento do programa de integridade pelo responsável, ou seja, é o compliance. Né? Você pode saber que todos os editais já te cobram compliance, você obrigatoriamente já tem que estar, mas eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa: se o teu programa de integridade, se o teu compliance for coisa para inglês ver, você entendeu, você vai ter problema, especialmente se você cair lá na lei anticorrupção. Por quê? Porque hoje, especialmente o Ministério Público, quando ele vai te dar direito de defesa, uma das primeiras coisas que eles pedem é o quê? Um programa a existência e a aplicação, a execução do programa de integridade. Então, se o teu programa é aquele mesmo fakezinho que existe só para, entendeu? Vai ter problema. Você tem que comprovar que o teu servidor, o teu funcionário, que a tua empresa, ela efetivamente ela exerce a integridade, ela exerce o compliance. Senão você vai ter problema. Tá bom, gente? Esse aí, então, foi o nosso tema número 3. Foi grande, né? Tema número 3, as infrações e as penalidades. Nós vimos aqui 12 infrações que, pelo amor de Deus, você não vai cometer. E nós vimos 4 penalidades, né? Que espero você também não sofra. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui em impugnar licitações, consultoria empresarial, nós estamos aqui para prestar consultoria e para te ajudar, desde a fase da licitação até pós-contrato, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, dá um like e segue lá no canal com a gente, tá bom, pessoal? Obrigado.